E nós chegamos ao sexto ponto de o porquê os padres não podem se casar. Hoje nós vamos abordar os pontos negativos do celibato. Lembrando que esse é o sexto vídeo, onde nós já passamos por uma introdução no primeiro vídeo, a origem do celibato no segundo vídeo, as bases doutrinárias no terceiro vídeo, os motivos para o celibato, né, os motivos para que existisse o celibato, citações de autoridades católicas com referência ao celibato, hoje os pontos negativos e no próximo vídeo, para a gente finalizar a nossa série em 7 vídeos, as exceções. Então, o celibato, ele é alvo de críticas, né? E dentre essas críticas, que é os pontos que nós vamos abordar aqui, os que nós chamamos de os pontos negativos do celibato, essas críticas são levantadas como um desafio, né, para que os padres eles exerçam o seu celibato, mas esses pontos são vistos de forma negativa, são consequências do celibato, o que o celibato pode levar, talvez não em todos os padres, mas em alguns padres, quais são os pontos negativos que estão associados ao celibato? 7 pontos aqui eu separei, né? E o primeiro ponto aqui que eu quero abordar é com referência ao isolamento e à solidão. Então, qual é o primeiro ponto negativo do celibato? O celibato pode levar os padres, os sacerdotes, ao isolamento, como também à solidão, né? Daí, né, a ideia de viver ali de forma celibatária poder levar a muitos sentimentos. Essa solidão, esse isolamento pode levar a muitos sentimentos, e esses sentimentos produzidos por causa da solidão e também produzido por causa do isolamento. E aí, para que isso não ocorra, o desafio, né, é que esse padre ele precisa de ajuda para vencer tanto a solidão quanto o isolamento. E aí é importante que ele tenha uma rede de apoio. E essa rede de apoio aqui, né, inclui a família, quando a família apoia o sacerdote, apoia ali a decisão daquele jovem em se tornar padre e se tornar um sacerdote, né? Como também ter um ciclo de amigos, né? Para que ele não se sinta sozinho, o apoio da família, e também que a igreja possa também tornar, para vencer esse ponto, possa tornar a vida desse sacerdote uma vida mais tranquila, né? A igreja apoiando, a igreja estando de lado ali do padre, né? Para que ele não se sinta somente como se ele fosse somente ali exercer só aquela função e não fosse nem um ser humano, né? Fosse um semideus, que é o que muitas vezes leva, inclusive, a depressão dentro do cristianismo entre os pastores, é ele não poder demonstrar fraqueza, né? Então, daí o celibato, esse ponto negativo, que é a solidão e o isolamento, esse padre necessitar dessa rede de apoio para vencer esse desafio. Um outro ponto negativo é que o celibato pode levar à repressão emocional e sexual, né? Já que ele não vai poder se relacionar com mulheres. Então, essa abstinência sexual, né, que o padre tem que fazer, tem que ter, né, como celibatário, pode levar a frustrações, como também levar a essa repressão emocional, né? Se ele se sentir atraído, vamos dizer, por uma mulher, né? E aí ele vai ter que reprimir os seus sentimentos, reprimir as suas emoções. E como consequência, você vai poder ver que ele aí pode afetar a sua saúde mental, né? Como também o seu bem-estar, né? Nós temos até 2 padres, não necessariamente pode ser que tenha relação com algum desses pontos, ou mais de um ponto desses aqui que eu estou citando, os pontos negativos do celibato, né? Que é o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello, que tiveram dificuldades, não diria talvez com o seu sacerdócio ou por causa do celibato, mas passaram por dificuldades emocionais, problemas emocionais,
E como eu estou trazendo aqui, algum desses pontos aqui pode ter relação, ou nenhum deles, né, ser outra coisa, mas a constatação quando se estuda os pontos negativos do celibato é esses aqui que são apresentados. Então, nesse segundo ponto, que é a repressão emocional, como também sexual, né, que pode afetar a saúde mental do padre, como também o seu bem-estar. Um terceiro ponto ainda, dos 7 pontos que a gente vai levantar aqui, é a dificuldade de lidar com a sua sexualidade, né? Já que aqui a gente entra no seguinte ponto, né? A humanidade, ela é complexa e a gente está falando biologicamente, né? O que eu quero dizer? O homem, ele tem o seu desejo pelo sexo oposto, né? Ele tem os seus desejos, e isso faz parte da própria biologia. Um dos problemas, inclusive, dentro do campo religioso, não somente do catolicismo romano, mas de várias outras religiões, que é o ponto de muitas vezes a religião, em algum momento doutrinário, restringir alguma situação que muitas vezes é o natural da pessoa, né? É o natural, a vivência daquela pessoa. Nesse caso aqui, nós falamos da biologia, do corpo humano, né? Esse desejo, essa atração, né? A própria necessidade, o bem-estar que é gerado através da relação sexual. Então, nesse caso aqui, leva o padre, o sacerdote que segue o celibato, ele é afetado nessa parte aqui, nessa complexidade do ser humano como um todo, e isso biologicamente, né? O que leva ao desafio desse padre em como lidar com a sexualidade, como enfrentar essa sexualidade, né? Eu quero acreditar que dentro do catolicismo romano deva existir alguns meios dos quais, durante tanto 2000 anos de cristianismo, eles trabalharam para promover, para que seja promovido dentro do âmbito ali, alguma forma de evitar esses problemas. Por mais que, como eu falei, não sei se é em consequência do celibato, mas existem alguns padres que passam por esse tipo de situação, né? Nós sabemos dos mais famosos, mas com certeza existe um número maior de padres que enfrentam esse problema, e alguns até abandonam a batina, abandonam o celibato e se casam. O outro ponto aqui, o quarto ponto, é problemas de saúde mental, né? Então, essa repressão emocional e também a solidão que nós tratamos no primeiro ponto, né, pode contribuir exatamente para os problemas de saúde mental. E aí nós podemos aqui trazer, né, depressão, né, padres depressivos, né, padres com ansiedade, né, ali tendo problemas com ansiedade, né, como focando demais ali em servir e enfrentando uma síndrome de burnout e assim sucessivamente. Então, infelizmente, eles enfrentam problemas de saúde mental, não somente padres, como também pastores, talvez não seja por causa do celibato, como outros sacerdotes, né, que carregam um peso muito grande sobre si, né? Mas aqui nós estamos focando exatamente nos padres, porque é o título do nosso vídeo, né? O nosso tema é responder porque os padres não podem se casar, e aqui nós estamos trazendo os pontos negativos levantados contra o celibato. Um outro ponto, o quinto ponto, né? Estamos já caminhando para o fim desse ponto aqui, né? Do nosso estudo, o sexto vídeo, o sexto ponto. E nesse caso aqui nós estamos no quinto tópico dos pontos negativos, são a crise de vocação, né? A obrigatoriedade para que os padres sigam o celibato acaba muitas vezes desencorajando alguns jovens que até desejam, têm vontade, mas eles acabam sendo desencorajados porque não vão poder se casar, e desde a juventude aquele jovem já sabe que tem ali desejos, né? Que tem uma sexualidade presente, uma sexualidade bem intensa dentro de si,
Então ele não vai conseguir lidar com essa situação. E aí, por mais que ele tenha vocação, ele acaba desistindo de seguir o sacerdócio, por causa que ele não se vê vivendo o resto da vida como solteiro. Então esse é um ponto negativo, dentro dos pontos negativos, que são as crises de vocação. O sexto ponto aqui, dos pontos negativos, são os desafios que o padre, com os seus, seguindo o caminho do celibato, né, não se casando, o desafio é exatamente na relação com os outros, né, onde o padre esse ponto acaba afetando as relações interpessoais, né, esse desafio em se relacionar com outros, né, e nesse caso aí ele precisa entender as pessoas da sua família, as pessoas do seu convívio precisam entender exatamente a vocação, o caminho que ele está seguindo. Caso contrário, né, ele vai ter esse conflito de relações, né, com seu pai, que vamos dizer queria que ele casasse, que ele tivesse filhos, né, e também sua mãe, seus irmãos, né. E aí nesse caso aí, se não for respeitada a escolha desse homem que decide seguir o celibato, que decide se tornar um padre, ele vai acabar ali trazendo peso sobre todos os outros problemas que eu já citei até aqui, o sexto ponto, né? Então ele precisa que a sua família, que aqueles mais próximos, quando tomar a decisão do sacerdócio, respeite a sua escolha. O sétimo ponto é a dificuldade que o padre ele tem de manter a sua castidade. Se você for ver ao longo da história, você vai ver que existia até padres que tinham concubinas. Eu assisti até um filme recentemente por causa do conclave, né, para substituição do Papa Francisco, e no filme já começa um cardeal, caso eu não esteja enganado, ele se relacionando ali com uma concubina, né? Então, assim, o padre ele enfrenta essa dificuldade para manter a sua castidade, né? Já que nesse caso aqui a castidade é um voto difícil, né? Para que o padre ele mantenha, né? Para que o sacerdote ele mantenha, né? E ele traz o peso sobre si de que se ele falhar, né? Pode levar a sentimento de culpa, como também ao fracasso do sacerdócio, né? E aí até trazer punições, já que o padre ele não pode se casar, né? Então se ele quebra o voto do celibato, ele acaba até mesmo sendo trazendo consequências e punições sobre si. E aí a consequência disso, né, é nessa dificuldade de manter a sua castidade, é o que nós vimos, né, os abusos dentro da igreja católica, né, que muitas vezes acaba sendo obscurecido, ou mesmo alguns padres se envolvendo com mulheres e abandonando a batina, né, e se casando, e alguns deles até se tornando pastor, né, porque aí no caso o cristianismo protestante ou o cristianismo evangélico permite, no caso, que o pastor ele seja casado. Isso não tem problema nenhum. Como eu falei sobre as bases doutrinárias para o celibato, você vai ver lá nesse vídeo o porquê que os padres eles não podem se casar e qual é a base doutrinária nesse caso que a igreja usa. Esse vídeo foi o terceiro vídeo da série, né? Logo depois da origem do celibato, o terceiro vídeo é qual é a base doutrinária do celibato, que eu recomendo que você volte lá e assista. Então a conclusão é o seguinte, né, com relação aos pontos negativos. Esses pontos podem variar em grau, como eu falei, né, porque nós somos seres humanos complexos, então o que muitas vezes acaba sendo uma tentação para um não é para o outro, né? O que acaba sendo uma dificuldade para um não é o outro. Isso vai depender da pessoa, do sacerdote, do padre, daquele que decidiu seguir o caminho, como também das circunstâncias que ele vai enfrentar, né? Então depende de pessoa para pessoa, né? E nesse caso aí também os líderes, né? E com relação aos líderes, os líderes religiosos, né?
nesse caso os sacerdotes, né? Muitos religiosos e padres, né, encontram maneiras de lidar com esses desafios, né? Em outras religiões, como eu falei, outros pontos que acabam dificultando a vivência religiosa, mas no caso dos padres, né, eles encontram maneiras de lidar, e eu acredito que deva existir dentro da Igreja Católica caminhos para que não se torne tão pesado, né? Para que ele consiga lidar com esse desafio, que eu considero talvez o maior desafio dentro do sacerdócio católico, né? E aí ele consiga viver uma vida praticando ali, vivenciando um celibato pleno, né? De forma plena e significativa, né? Eu acredito que alguns têm mesmo vocação para aquilo ali, para ser um padre, e aí conseguem lidar melhor com todos esses pontos, né? Mas também acredito que vai existir alguns padres que não conseguem lidar, não vão conseguir lidar, e aí o escape, né? Ou um ponto também que eu pensei bem sobre é que muitas vezes alguém vai ser padre para fugir até mesmo do casamento, né? Ele ali vai ser padre, né? Acaba de uma certa forma em algumas famílias sendo visto de forma positiva, mas para fugir da sua própria sexualidade, né? E aí isso é bem complexo também, né? Porque é aí onde pode abrir portas para abusos, poderíamos dizer assim, né? Como alguns estudantes, não todos, mas alguns estudantes de psicologia vão fazer psicologia para tentar se entender, porque na compreensão não se compreendem, né? Não sabem quem são, e aí vão fazer psicologia. Do mesmo jeito, eu acredito que existam padres que vão seguir o celibato, seguir ali a vocação, estudar e se tornarem padres para estar fugindo de si mesmo, né? O que também não é um bom caminho. E existem aqueles vocacionados que realmente têm vocação, têm chamado para ser padres, né? E aí para eles não é tão difícil. Então é isso. Chegamos ao nosso sexto ponto, né? Que são os pontos negativos do celibato. No próximo vídeo a gente vai abordar as exceções ao celibato dentro do catolicismo romano. É isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é importante para que o canal cresça. Também deixa o teu like para que o vídeo se torne relevante para o YouTube. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possam estar tendo acesso à cultura religiosa, né? E até o próximo vídeo, o último vídeo da nossa série, porque os padres não podem se casar.